Assédio espiritual no dia da reunião mediúnica. Como lidar com esses tipos de energias no dia do trabalho no Centro Espírita? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. E hoje nós temos um assunto bem específico, assim como o da segunda-feira, né? Que nós falamos sobre incorporação. Hoje sobre como lidar com assédio espiritual no dia da reunião mediúnica. Que muitos médiuns passam por uma espécie de sofrimento no dia do trabalho. Então vejam que essa proximidade dos espíritos que vão se comunicar naquele dia da reunião, ela já causa uma espécie de uma descompensação energética, né? Você já fica meio descompensado. Então isso já é um processo natural, tá? Não quer dizer que você vai se sentir muito bem, 100%, mas isso varia também de médium para médium e dependendo do dia. Dias, por exemplo, que você está muito preocupado com o teu trabalho, com a família, com as coisas materiais aqui da sua vida, você se distancia da percepção. E aí você vai sentir tudo isso muito mais perto do momento do trabalho, né? Ou às vezes até quando você chega no centro espírita. Eu já percebi isso em mim mesmo. Tem dias que eu sinto antes, né? Depois do almoço, começo a sentir à tarde alguma coisa, e tem dias que eu sinto só quando eu chego lá no centro espírita. Às vezes já começo a ter as percepções no dia anterior. Sim, porque os médiuns, no dia anterior à reunião mediúnica, muitas vezes eles já se projetam no astral para conversar com o espírito comunicante, para eles entrarem em uma espécie de sintonia. Às vezes não conversam, mas observam, acompanham, né, sob orientação de mentores espirituais. Então vejam que isso é um aspecto natural. Se você não quer ter esse incômodo, então não seja médium de reunião mediúnica. Você vai ser médium como toda pessoa é. Vai ter percepções, mas não vai trabalhar numa reunião mediúnica se você não quer esse tipo de compromisso, né? Porque, vejam, é um trabalho de caridade. Você vai oferecer um pouco da sua vida, do seu dia. Mas eu digo para vocês com sinceridade que isso não é algo que atrapalha profundamente a pessoa no dia da reunião mediúnica, tá? É claro que algumas pessoas dizem, Anderson, mas eu fico muito mal. Vejam que você tem que mediar, como a gente sempre fala, as sensações. Você não pode inculcar tanto, né, que hoje é trabalho mediúnico. Vejam que a nossa mente ela já faz um trabalho de programação. Se você martela isso na sua mente, né, por exemplo, o meu trabalho de reunião mediúnica normalmente é às quartas-feiras, né? Quarta-feira tem trabalho mediúnico. Já é dia de ter espírito perto de mim. É dia de dar comunicação e já vou ficar pesado. Você já está programando a sua mente para isso, né? Agora, se você programa diferente, eu vou ser proativo, eu vou ajudar os irmãos necessitados com muito carinho, com muita boa vontade, eu vou doar energia infinitamente, isso já causa uma diferença naquele seu dia que você vai dar comunicação lá no centro espírita naquele certo horário, né, que é comum do seu centro aí que você trabalha, tá? Então vejam que você precisa ter uma boa vontade neste dia. E a gente fala, é muito comentado no Espiritismo, né, que você, no dia da reunião mediúnica, tem que evitar certas coisas. Sim, então é bom, é interessante que você evite, por exemplo, alimentação pesada. Não é aquela coisa do clichê, né, não pode comer carne. Não, você pode. Só evite o exagero. Você pode fazer o que você quiser, mas evite o exagero, né? Evite, por exemplo, discussões profundas. Por quê? Essa interação da discussão, no dia você está justamente afetado por espíritos que às vezes são só espíritos sofredores, que têm saudade de casa e coisa do tipo. Às vezes não, às vezes são espíritos malignos, que querem praticar o mal, que querem criar tendência para o mal em você e em outras pessoas. E sim, eles podem se aproveitar daquele momento que eles vão ter que dar comunicação através de você e lhe influenciar para numa discussão você ser uma pessoa mais agressiva, de falar coisas que não deveria falar, de ser mal educado, né? Quando é só mal educado já é uma maravilha, né? O pior é quando você fala coisas, né, que é difícil você reverter, você ofende pessoas, ou até
Em casos graves, né, que agride. Mas vejam que, mesmo com um assédio espiritual, não importa quantos espíritos, não importa que espíritos são, as decisões do que você vai fazer na sua vida são sempre suas. Sempre suas. Não existe uma influência tão forte que obrigue você a fazer algo, né? Então vejam que, durante este dia da reunião, evite assuntos muito profundos que possam cair em discussão. E se você está, por exemplo, no trabalho, em uma reunião que não tem como você não entrar naquele assunto, seja cuidadoso, seja polido, seja educado, como você deve ser, né? Então exercite isso mais fortemente, pois afinal de contas é isso que a doutrina espírita tenta explicar para você, tenta trazer para você, que é você manter o aspecto do equilíbrio. Bem, e no dia da reunião, você sabe que às vezes pode acontecer de você ficar um pouco mais pesado, seja no início da tarde, no meio, ou quando você vai chegar no centro. O que você pode fazer para atenuar se você chegar a sentir isso? Primeiro, consciência. O tempo todo, consciência que aquele dia um pouquinho mais do que o normal, você pode sentir coisas diferentes, que são pensamentos, sentimentos de espíritos, visões, memórias e coisas do tipo. Então fique mais ligado, porque às vezes são materiais que você vai usar depois no centro, sim. O médium não pode ser um autômato, um robô que vai lá no piloto automático da comunicação e não quer saber o que está acontecendo. O doutrinador que se vire, o dirigente da casa que se vire. Não, ele tem que ser proativo nas informações e às vezes até comunicar. Já quando chega no centro com as pessoas que vão trabalhar com você, olha, hoje eu senti isso, talvez venha tal tipo de espírito. Eu tive certas visões. Isso é saudável, isso é um trabalho proativo. Não é colocar a reunião mediúnica no campo do misterioso, no campo do ritualístico, religioso, né, do místico, que vai acontecer algo que não se pode falar, porque é tudo que vai acontecer ali pronto, né? Então vejam que essa interação é muito boa. Crie práticas, por exemplo, de no dia da reunião, leia um pedacinho de um bom livro. Ah, Anderson, pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo? Pode, mas não pode ser somente um clichê para você achar que o Evangelho simplesmente lido ele vai ser uma pílula de salvação. Não, não funciona assim. O livro não tem um poder místico. É a sua leitura, a sua fé, o seu entendimento, a sua força mental é que vai dizer. Então não importa se você leu o Evangelho, ou se você leu o Livro dos Espíritos, ou se você vai ler qualquer outro autor, não importa nem se... Pode ser outro autor que nem é espírita, pode ser um filósofo, Platão, não faz diferença. Aquilo é para trazer a sua mente para uma linha de equilíbrio de pensamento. É criar foco na sua mente. Então crie foco. Não fique divagando nos sentimentos e pensamentos do dia já pensando em sofrimento, porque você vai assumindo aquele sofrimento cada vez mais. Além da leitura, faça oração, que é a coisa mais simples e mais grandiosa que uma oração. Tem os momentos que você para 1, 2 vezes no dia, para e ora, quietinho. Faça uma concentração. Anderson, eu não quero fazer oração. Se concentre, medite, contemple. Por exemplo, a natureza. Pare para contemplar a natureza e converse mentalmente com a natureza, que você vai ver que isso já é uma oração, já é uma meditação. Que é algo mais profundo, dê autopasse em si mesmo. Algo muito interessante que você pode fazer, tenha contato com a natureza. Toque árvores, plantas grandes e tenha essa interação, fechando os olhos e mentalizando, estando ali com a natureza e sendo parte daquilo. Um dos segredos mais importantes para o nosso parapsiquismo, para a nossa percepção extrasensorial, para a nossa mediunidade, é você ter esse senso de integridade com as outras coisas e não ser um ser separado, né? Eu sou eu, as outras coisas são separadas de mim, nada é separado. Tudo à sua volta é partícula que você conversa com ela mentalmente. E se ela é uma partícula física que é inanimada, ainda assim você tem controle sobre ela, né? Porque ela não pensa, então é você que pensa e controla ela, né? Então vejam que este exercício vai ajudar você, esse exercício com a natureza. E aí, é claro, existem espíritos
que nós falamos no título do vídeo sobre assédio. Esse é um tipo de assédio, mas não é exatamente um assédio especificamente, porque é o espírito que vai se comunicar através de você. Tem um acordo ali, porque você vai dar essa prestação de serviço no centro espírita, dando essa comunicação. Mas existem espíritos que às vezes querem atrapalhar, que assediam durante o dia, às vezes nem é o dia da reunião, e eles estão ali buscando atrapalhar. Da mesma forma, a mecânica é a mesma. Tenha rotina de oração, tenha consciência, proatividade mediúnica, percebendo o que está à sua volta. Tenha rotina de leitura, tenha momento de contato com a natureza. Então esses fatores são importantes para que você afaste aquilo que não interessa para você. Naquele espírito ele quer atrapalhar, mas não é ele que vai dar comunicação, é outro. Então você foca naquilo que interessa para você. Anderson, mas como é que eu vou saber no dia da reunião? Aquele que vai se comunicar é sempre mais forte na sua mente, tá? Então, e nunca esqueça de um fator importante, que o trabalho você faz em caridade, em favor às pessoas necessitadas, aos espíritos que vão lá. Então vejam que não é uma obrigação. Se para você é uma obrigação, então desista disso. Faça por amor, por caridade, não faça porque você quer uma salvação, porque você quer ser uma pessoa melhor. Faça pensando naquele que está lá sofrendo. E quando você pensa dessa forma, até aquele espírito que se diz maligno, para você é só um irmão que sofre. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até lá.